Agradeço pela oportunidade. Bom, meus amados irmãos, primeiramente eu quero que Deus, o nome do Senhor, seja louvado e engrandecido por esse testemunho. Não é para a honra e glória do homem, mas é para mostrar que Deus é poderoso na vida de uma pessoa, mesmo nas horas mais difíceis. Se a gente se entregar ao Senhor, se a gente confiar no Senhor, o milagre acontece. Então vocês vão saber hoje um pouco do meu testemunho, quase me tirou do Evangelho, né? No dia 12/11/2014, foi um dia diferente para mim e para toda a minha família. O acusado é o meu ex-cunhado Arnóbio Gomes, né? E ele era casado com a minha irmã Maria Aparecida. E esse homem era um pouco violento com a minha irmã, e só que a gente não sabia. E ela aparecia com o olho roxo e dizia que foi uma queda, bateu, e dava aquelas desculpas, nunca dizia para a família. Mas um tempo foi passando e um dia ele quebrou o celular dela com raiva e ela resolveu ali dar um basta no relacionamento. E ele se separou e aquele homem se viu doido, agoniado. Procurar ela por os quatro cantos do mundo, ela sumiu, não dizia a ninguém onde estava, para que ele não o procurasse. E ele procurou entre a família, sabe, dizendo, estava arrependido, muito arrependido. Foi na loja, comprou um celular do mesmo para ela, novo. Disse que estava muito arrependido, que nunca mais ia fazer aquilo. E aí eu, como um discípulo do Senhor, tinha que fazer minha parte. Eu comecei a pregar para ele, a falar de Jesus, e começamos a ter um relacionamento diferente, né? E ali ele foi se entregando a Jesus, crendo aos poucos, né? E eu falando de Jesus, eu disse, olha, tudo pode voltar. Então eu entrei em contato com a minha irmã, e eu disse, olha, minha irmã, você já teve. é, eu soube da história depois, né, que ela contou, que ele maltratava ela, ela vivia numa prisão. Eu disse, ó, você teve momentos piores para que você o deixasse, mas quebrou um celular e agora você tomou uma decisão. Mas você tem que deixar ele quando ele lhe bateu, quando ele lhe agrediu, e não por esse motivo. Então ele tá doido, tá fora de si. E ali eu fui conversando com os dois e ela já estava já quase se convencendo. Mas só que essa outra minha irmã, a vítima, Maria das Graças, ela trabalhava no mesmo colégio que essa outra minha irmã, que era a esposa dele. E um dia minha irmã estava e bebendo assim, porque perto da casa dele, e ele ouviu quando ela disse assim, olha, ela não é obrigada a voltar para ele e ela não vai voltar para ele, porque ela não é feliz. E de repente, naquele homem, eu ia buscar o meu ajudante, né, para trabalhar comigo lá onde eles moravam, lá perto. E quando eu cheguei lá, ele já estava lá me esperando. Ele só fala com tua irmã, que ela tá dizendo por aí que a irmã dela não vai voltar para mim, tal. Eu disse, não, tenha calma, eu vou falar com ela. Não ficar dizendo essas coisas, tal. Eu disse, ele fez, tá certo. Quando ele, antes de entrar na esquina, ele parou, olhou para mim e disse assim, diga à sua irmã que eu perdi a guerra, não a batalha. E ali eu não entendi. E naquele dia eu fui trabalhar e no final da tarde eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, estava o povo apavorado na frente da minha casa. E eu cheguei na moto e disse, o que está acontecendo? E começaram a chorar o povo. Disse, olha, tua irmã foi vítima de um assalto, tentaram assaltar ela, ela foi reagir e saquearam ela, mataram ela. E ali, naquele momento, eu me desesperei, peguei a moto, eu não sei nem como eu cheguei lá, não me pergunte, eu não sei, só sei que quando eu cheguei já estava lá, estava alguns irmãos meus, estava aquele desespero, ela levou 9 facadas e
e alguém disse assim, olha, alguém tem que contar para a mãe. E aquele, e um dizia para o outro, não vou contar, não vou contar. Aí disse, é você, Francisco, que vai contar. E eu ali, eu disse, Senhor, como é que eu vou contar minha mãe? E eu fui, né? Quando eu cheguei lá, minha mãe estava com meu neto. Eu disse, a benção, mãe, bem, Deus te abençoe. E a minha mãe, eu acho que ali foi o dia mais difícil da minha vida. Quando você contar uma história para uma pessoa. E ali minha mãe disse assim, você soube? Digo que foi, mãe. Mataram Graça. Aí mas só que tinha uma amiga da gente que se chamava também Graça. E disseram a ela que tinham matado Graça, a nossa amiga. E ali eu comecei a desabar em choro, em pranto. E me deu um menino aqui que ela estava com o neto na mão. E eu disse a ela, mãe, eh, foi graça mesmo, mas não foi graça a nossa amiga. Foi graça a sua filha, minha irmã. E a minha irmã ali, a minha mãe ali desmaiou. E eu consegui ainda com o menino no colo segurar minha mãe, pedir socorro, veio uns irmãos que estavam em casa, veio para casa. E ali começou a minha luta, né, para com Deus. Nessa época eu morava no outro bairro e eu peguei minha moto também e saí desesperado. Antes disso, né, no desespero, eu fiquei lá para saber a notícia lá e multidões chegaram. E quando eu olhei para o quintal da casa da minha irmã, eu vi a moto dele. E eu chamei assim um colega meu e disse assim, olha, fulano tá aí, Arnaldo tá aí. Não, eu digo, foi ele que matou minha irmã. Não, você não pode dizer isso, você não tem prova. Eu digo, tem, que Deus está me dizendo que foi ele. E não demorou 10 minutos, veio a notícia que tinha sido ele. Pegaram ele, conseguiram filmar, a câmera de uma casa pegou. E antes dele fugir, alguém segurou ele e ele não foi lixado ali porque na hora vinha passando o carro da polícia e o prendeu. E ali começou a minha angústia. Eu fui para casa, desesperado, e comecei, me ajoelhei, comecei a lutar com Deus. Comecei a brigar com Deus. Comecei a dizer, Senhor, como é que pode? Eu pregando o teu evangelho para uma pessoa, eu falando do teu amor para uma pessoa, e o Senhor me permite isso. Eu não quero mais ser teu discípulo, não. Eu não quero mais servir o Senhor. Eu fiz a oração de Sansão, né? Em Juízes, né? A gente sabe que Sansão clamou ao Senhor, a Bíblia diz que Sansão clamou ao Senhor, né? Está lá em Juízes 16, né? A oração de vingança de Sansão. E o verso 28 que Sansão disse assim, clamou ao Senhor, disse, Senhor, lembra-te de mim, me dá forças para eu me vingar dos filisteus. E ali eu disse, Senhor, eu não quero mais ser teu discípulo, eu não quero ser mais teu servo. Eu quero esperar ele de dia e de noite, eu quero pegar ele, Senhor, mas eu não quero matar ele assim não, Senhor. Eu quero pegar ele e eu quero começar a cortar pelos dedos dos pés, pedacinho por pedacinho. Eu quero me vingar, eu comecei a orar a Deus assim. Sabe, querido, e aquela noite ali foi uma noite mais longa da minha vida, foi a noite mais difícil da minha vida. E ali eu começava a querer só vingar, se vingar, se vingar. E ali o Espírito Santo de Deus, naquela noite, me visitou. Você lembra da passagem de João 14, 26? E quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. E ali Deus começou a falar comigo. O Consolador, ali naquele momento, apareceu do meu lado e começou a me lembrar as passagens bíblicas, né?
Romanos 12, 18 e 21. Está escrito lá: a mim pertence a vingança. Não vença o mal com o bem. Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. E aí Deus começa a falar comigo, e ali eu começo a vigiar, ali eu começo a se aliviar mais um pouco a minha angústia. E Deus começa a falar comigo e dizendo assim: olha, você não disse que ele era seu irmão. E agora, ele é seu irmão ou não? E Deus falou em Mateus, né? Amai os vossos inimigos. Naquele momento, para mim, ele era meu inimigo. Naquele momento, para mim, ele era a pessoa mais terrível do mundo. E Deus olhou para mim e disse assim: ele é seu irmão ou não é seu irmão? O que é que nós diríamos a Deus? Eu digo: é, Senhor, eu tenho que amar os meus inimigos, mas eu não consigo. Eu sou ser humano, sou imperfeito. Mas Jesus disse para mim: sem mim você não pode, mas comigo tudo é possível. Eu digo: então, Senhor, me fortalece, porque eu não consigo de jeito nenhum. E Jesus respondeu como respondeu a Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Francisco, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra crendo em mim, viverás. Se crê em mim, naquele dia eu darei a vida eterna. E ali, querido, quando Deus disse assim: Francisco, creia, creia somente. Quando eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida, quando eu creio que Jesus é o poder para fortalecer as nossas fraquezas, é se sentindo fraco quando a gente busca Deus, ele nos dá força. E ali eu senti o poder de Deus me fortalecendo de uma maneira. Eu creio como Sansão creu. Deus me deu força como deu a Sansão pela última vez. Mas ele não me deu pela última vez que ainda estou aqui. E ali eu me fortaleci. E quando deu 6 horas da manhã, isso eu passei a noite toda, viu, brigando com Deus. Tem muitos detalhes, mas eu não vou entrar. E ali eu tomei banho. Eu disse: eu preciso ir para o velório da minha irmã. Eu preciso fortalecer os meus irmãos. Eu preciso mostrar que Cristo é a ressurreição e a vida. E ali, querido, quando estava perto de sair de casa, alguém tocou na campainha. Quando eu abri, era dois irmãos da igreja. Eles disseram: Francisco, como é que você está? Eu digo: estou ótimo. Vamos para onde? O velório da minha irmã. Eu tenho que mostrar para meus irmãos, tenho que fortalecer meus irmãos na fé. E aquelas multidões que estão lá precisam ouvir a palavra de Deus. Ali foi o meu maior sermão no cemitério, na hora do enterro da minha irmã. Foi o maior sermão. Mas a gente ainda fica encurtado, né, na mente, crendo na palavra de Deus, que Jesus é a ressurreição é a vida. E um dia eu mexendo nas coisas da minha irmã, eu me lembro que eu estava estudando a Bíblia aqui em casa, e minha irmã apareceu, essa minha irmã. E ela viu um livro, A Última Esperança. E quando ela viu a capa daquele livro, ela disse: que nome lindo. Eu posso ler, mano? Depois eu te devolvo. Eu digo: é um presente. É seu. E quando eu estava mexendo nas coisas dela, eu vi aquele livro. E o livro estava todo marcado de lápis. Eu digo: Senhor, ela entendeu a tua mensagem. Ela entregou a vida nas tuas mãos nos últimos momentos de morte. Eu creio nisso. Queridos, quero mostrar a você que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Meu pedido a Deus foi para não ser discípulo, Deus não permitiu. Deus quer que nós continuemos sendo discípulos,
Deus quer que nós continuamos sendo suas testemunhas. Somos fracos, somos pecadores, mas em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Nós temos que crer nessa palavra. Eu não consigo, eu tive uma experiência, querido. E deixa eu dizer a você, quando eu ouvi a voz de Deus, eu não sou melhor do que ninguém aqui, mas naquele momento Deus achou necessário. Eu não ouvi a voz de Deus na mente, como a gente ouve. Eu ouvi a voz de Deus audível. Deus dizendo assim, creia somente com essas palavras. E isso nunca mais saiu da minha mente. Eu tive uma experiência com Deus tremenda naquele dia. Ei, nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos, queridos, como os servos do Senhor, se fortalecer. Não é fácil viver nesse mundo, mas também não é difícil com Cristo. Nós vamos passar por dificuldades, por aperreio. Ninguém quer perder um ente querido. E mais na forma que eu perdi. Porque a gente pensa que isso acontece com os outros. E quando acontece com você, a situação é diferente. Então vamos se fortalecer cada dia, cada momento. Eu queria que você aprendesse com esse sermão que a vingança pertence a Deus. Não tenha ódio de ninguém, não tenha raiva de ninguém. Os meus irmãos hoje não entendem, né? Eu digo, ele já está perdoado. E alguns já viram ele tirou 20 anos de cadeia, foi condenado, mas ele passou 7 anos e meio, já está solto. E muita gente já viram ele. E, e sabe qual é o meu pedido a Deus agora? Que eu consiga encontrar ele. Para dizer pessoalmente que ele está perdido, eu preciso abraçar ele. Eu preciso dizer, enquanto eu não disser isso, eu não vou estar confortável. Não vou estar completamente feliz. Eu preciso dizer isso pessoalmente a ele. Eu preciso mostrar que o amor de Deus na vida dele é muito maior do que a minha vingança. Queridos, vença o mal com o bem. Lembre-se disso. O Espírito Santo tem que nos lembrar, fazer a vontade de Deus. Que Deus seja louvado nesta manhã e sempre na nossa vida. Eu tenho vários outros testemunhos, mas esse para mim foi a maior experiência que eu já tive. Um homem pecador que queria se vingar, queria sair dos braços do Senhor, mas o Senhor não permitiu. Ele não quer que você saia dos seus caminhos. Ele quer que, meio à dificuldade, nós possamos permanecer nele, para a honra e glória do seu nome. E a gente testemunhar de tamanho amor de Deus que ele tem pelo ser humano. Não importa o pecado que ele cometeu. O importante é que Deus quer colocar esse amor incondicional nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. E eu entendi. E agora eu quero testemunhar para o mundo todo que Deus é Deus. Que Deus seja louvado por isso. E obrigado pela rica e boa oportunidade deste grupo maravilhoso. E continue orando por mim, para que Deus me fortaleça todos os dias. E que eu possa ter um encontro com Ele qualquer dia. Deus está preparando. Não sei qual vai ser o dia, não vai ser qual o momento. Muitos irmãos meus já viram ele, tem ódio, bota no grupo aqui, ó, eu vi, cuidado. A gente tem que fazer a mesma coisa. Eu disse, não, ninguém vai fazer nada. E as pessoas não entendem isso. Mas só vai entender aqueles que tiverem a comunhão com Deus, a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Que tenham um bom dia para todos, que Deus possa abençoar todos vocês. Continuemos orando um pelos outros.